já vimos dentro da sala de aula, o feudalismo, ele também é um modo de produção feudal feito por Marx, onde no modo de produção feudal vai acontecer o trabalho, que é uma servidão, que vai ser o proprietário, proprietário ele cede os meios de produção para que o servo produza. Os servos eles trabalham em troca de casa e de comida, e eles trabalham alguns dias na terra para eles e no outro dia nas terras do Senhor. Lembrando que essa forma de trabalho não existe, não vai existir a condição monetária. O modo de produção feudal ele também é estamental. O que isso significa? Que ele é feito de estados e que cada estado tinha o clero, a nobreza e os servos, os camponeses. Cada um vai representar um estado e não havia mobilidade social entre esses estados. Ou seja, quem nasceu nobre vai ser nobre para sempre, quem nasceu servo vai ser servo para sempre. Então era dividido assim, o clero eram os que oravam, que é o primeiro estado, a nobreza os que guerreavam, que possuíam terras, que é o segundo estado, e os camponeses e os servos eram os que trabalhavam para sustentar tanto o primeiro quanto o segundo estado através de impostos. Então os camponeses e os servos eram quem trabalhavam. A lógica do feudalismo era quem possuía mais terra, então ia ter mais poder. Então o que acontecia? A nobreza ela era formada por guerreiros que guerreavam por terra. Em contrapartida também, eles sabiam que eles não podiam ficar sozinhos, então eles doavam essas terras para que as pessoas trabalhassem. Isso também era uma forma de manter a terra ocupada. Aquele que doava a terra, aquele que possuía a terra e que doava essa terra para outra pessoa trabalhar nessa terra, era o suzerano. E quem recebia a terra era chamado de vassalo. O vassalo tinha que prestar homenagem ao suzerano. Essa homenagem era jurar lealdade e falar que se ele precisasse do trabalho do vassalo durante as guerras, ele teria esse trabalho também, ele teria esse servo esse vassalo para fazer as guerras para ele, para lutar do lado dele nas guerras. Outra coisa também, essa homenagem ela vai ser lembrada a Carlos Magno, porque quando Carlos Magno ele também distribuía as terras, ele também exigia fidelidade. Mas alguns historiadores também vão lembrar da tradição germânica, que era a do comitatus, em que os guerreiros também vão jurar fidelidades a quem doava suas terras. Os guerreiros, os nobres, eles tinham a terra, mas eles também estavam ligados por uma teia. E como que era essa teia? O rei era quem tinha mais terra para doar. E esse rei ele podia doar, por exemplo, uma terra para um conde ou para um duque, que seriam as pessoas que teriam menos terra, ou então poderiam doar essas terras para outras pessoas. E o que vai acontecer? Quando o rei doa uma terra, por exemplo, para um conde, esse conde vai ter uma terra grande e ao mesmo tempo ele vai ter que ter vassalos. Então esse rei, esse conde que recebeu essa terra, ele é vassalo do rei e ao mesmo tempo ele pode ser o suzerano que vai ter vassalos. Então isso mostra que ao mesmo tempo que uma pessoa ela é vassala, ela também pode ser suzerana e vice-versa. Todos os acordos que eram feitos dentro de um feudo, eles tinham que ser sacramentados pela igreja, eles tinham que ser feitos aos olhos de Deus. Então isso também mostra mais uma vez como a igreja ela consegue dominar todas as relações políticas que existem dentro desse feudo, não só as políticas, mas como as econômicas também. Vai existir também, agora a gente vai explicar aquelas relações de Estado que a gente viu inclusive no começo desse vídeo. Existem esses estados, cada estado vai representar uma classe e essas classes elas não haviam mobilidades entre elas, como a gente já falou lá no começo. A igreja ela pregava que se você nasceu servo, você é servo porque Deus quis e você vai ser servo para o resto da sua vida. Não havia como mudar de classe. E assim também para o nobre e para uma pessoa que é da igreja. O clero, a função do clero, que era a função do primeiro estado, o clero ele estava no primeiro estado e a função dele era a salvação da humanidade, através de rezas. A igreja ela vai envolver uma função religiosa envolvida entre meditação e pregação cristã.
ela vai falar também que vai vir o juízo final e ela vai colocar essa dicotomia na idade medieval, onde as pessoas ou elas vão ter que seguir o caminho do bem ou elas vão ter que seguir o caminho do mal. E qual que é o caminho do bem? O caminho do bem é estar sempre do lado da igreja. Os guerreiros, eles vinham no segundo estado. E esses guerreiros, eles eram também nobres, que eram detentores das terras. A função do nobre era defender a terra contra os inimigos da fé e contra as invasões que poderiam acontecer naquela época. Vamos lembrar que a terra ela era passada de pai para filho no caso da nobreza, né, dos guerreiros. Só que quem vai pegar essa terra não eram todos os filhos, né? Não era dividida irmanamente essas terras. Ela era passada apenas para o primogênito. Para que os outros filhos não ficassem sem terra, eles acabavam entrando para a igreja e pegando as terras também que eram da igreja. Então, dessa forma, o poder sempre ficava na mão dos nobres. E quem mandava dentro da igreja, a gente vai ver que era nobreza, e quem mandava fora da igreja era nobreza também. Porque como o Senhor, o terceiro estado, ele era a maioria. E ele trabalhava para sustentar todo o primeiro estado e o segundo estado. E quem fazia parte desse terceiro estado eram os agricultores, os artesãos ou qualquer grupo que vai favorecer a vida produtiva e o consumo. Vamos lembrar também que a sociedade feudal era fundamentalmente rural. A servidão ela acontecia no campo. O vínculo entre boa parte da população camponesa e o senhor feudal era feito através da servidão. E a igreja ela também conseguia, né, fazer com que essas pessoas trabalhassem, afixando também que eles tinham que rezar, que eles tinham que doar parte do que eles faziam, tanto para o senhor feudal quanto para a igreja. Os feudos, eles vão fazer parte de um processo de ruralização da Europa. E por que aconteceu isso? Por conta das investidas bárbaras. Essas investidas bárbaras, esses saques constantes vão contribuir para o desaparecimento da moeda. E dessa forma, os feudos eles vão viver um tipo de escambo, um tipo de uma troca, ou seja, não vai existir mais tanto dinheiro girando aí no meio dos feudos. Vamos lembrar também que o feudo ele era autossuficiente. Ele simplesmente produzia o que era necessário para o consumo da comunidade do feudo. Esse trabalho dos servos, ele era feito de forma autossuficiente. Ele atendia somente às necessidades do feudo. E era por conta disso também que os senhores feudais eles cobravam tantos impostos dos servos, porque os servos eles trabalhavam, por exemplo, 3 dias na terra deles e os outros dias eles trabalhavam na terra do senhor. Vamos lembrar que toda a produção era do senhor feudal. E também vai existir uma justificativa do primeiro e segundo estado para a exploração do terceiro estado, porque toda exploração vai exigir uma sanção religiosa, né? Então, porque Deus havia determinado que uns nasciam de um jeito, outros nasciam de outro, então quem nascesse no terceiro estado tinha que pagar esse imposto. Isso também era uma forma deles viverem sempre em harmonia e o terceiro estado acabar não se revoltando. E vão existir também formas de pagar esses impostos, né? A primeira forma, por exemplo, era a corveia, que era um trabalho executado pelos camponeses no manso senhorial, que eram as terras do senhor, por alguns dias da semana. E toda a produção ela vai ser do senhor feudal. Na figura, nós vemos um feudo. Então, o que acontece? Nesse feudo, as pessoas, para que elas pudessem ficar nesse feudo, elas tinham que pagar a talha. A talha era um pagamento pela proteção dada ao senhor feudal para os camponeses, para que eles pudessem viver em paz dentro do feudo, não correndo risco de nenhuma invasão. Então, o senhor feudal tinha que proteger os servos dele neste caso. Os servos também tinham que pagar a banalidade, que era o pagamento pela utilização de equipamentos, né, que eram pertencentes ao senhor feudal. Então, eram os moinhos que eles usavam, forno,
arado, estrada, qualquer coisa que fosse do senhor feudal, eles tinham que pagar a banalidade, que era um imposto para poder usar esse material. O tributo, o imposto da mão morta, era se caso o chefe da família morresse, os camponeses, os servos, eles teriam que pagar uma quantidade para o senhor, para que o senhor reconhecesse outra pessoa como chefe da família. Este imposto era chamado de mão morta. E tinha também a captação, que era o pagamento feito por habitantes da vila ou cidades que eram controladas pelo senhor feudal. Essa captação ela era feita por cabeça. Esse imposto da captação ele era feito simplesmente pela pessoa existir e morar dentro das terras do senhor feudal. A igreja ela vai ser responsável pela parte também cultural na Idade Média, né, nesse período feudal. E qual que vai ser a parte cultural? Bom, a igreja ela vai ditar a regra da vida dos servos, né, de todo mundo no contexto dentro do feudalismo. Por quê? Porque, por exemplo, ela toca um sino e esse sino vai falar se é hora de descansar, se é hora de ir para o trabalho, se é alguém que está morrendo, ou se é alguém que já morreu, ou então se é dia festivo, entre outras coisas. Essa visão teocêntrica da igreja vai ser a que de Deus salva ou a que Deus pune. Então as pessoas elas sempre vão ter que andar de acordo com as leis da igreja. As mulheres dentro de um feudo, elas simplesmente viviam sobre a proteção de um homem. E a mulher que se sobressaísse muito, que aparecesse muito nessa época medieval, ela era considerada